bênção do Senhor. Êxodo, capítulo 14, e você abre no versículo 15. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Essa história é uma grande bênção. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Endurecerei o coração dos egípcios para que entrem atrás deles. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás, e ia entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Fez do mar terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram e entraram atrás deles até o meio do mar, com todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-se-lhes as rodas dos carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, o Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. Os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminharam a pé, enxuto, pelo meio do mar. E as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Aleluias. Graças te dou, Senhor, por essa noite. Obrigado, meu Deus, por estarmos na tua presença. Que a tua palavra invada os nossos corações, as nossas mentes, e que a tua vontade, meu Deus, permaneça em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Tem um louvor que é bem interessante, né? Acho que vocês sabem cantar. Lá vem Faraó, vocês sabem, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. Lá vem Faraó, Israel chegou primeiro, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Olha aí. O Senhor é Deus. Olha que bênção, né? É. Uma grande bênção. É uma grande bênção. Eu fico imaginando, sabe, irmãos? Imagine toda aquela história ali, todo aquele momento tenso, o povo saindo do Egito, e aquele corre-corre, aquele alvoroço, e como é que vai ser, e agora, e vamos embora, e Moisés liderando o povo, mais de 3 milhões de pessoas, e todo mundo saindo dali. O que é que vai acontecer? Como é que a gente vai conseguir sair daqui?
a gente vai se deparar lá na frente, como é que vai ser como é que nós vamos conseguir lidar com tudo isso? Tudo era novo para aquele povo, mas era uma grande oportunidade que aquele povo estava recebendo naquele momento, de poder se livrar das garras do faraó. Tantos anos sofrendo, tantos anos de humilhação, tantos anos de opressão, tantos anos sendo pisado, sendo machucado, tantos anos sofrendo horrores, que era o que estava acontecendo com aquele povo. Foram anos de dura cerviz, anos sendo ali completamente explorado. Era isso que aquele povo estava vivendo, até chegar um dia em que aquele povo, ele já tão angustiado por toda aquela humilhação, porque a humilhação era algo tão terrível que aquele povo sofria, que aquele povo enfrentava na vida deles, que eles começam a pedir que alguma coisa acontecesse. E Moisés é escolhido por Deus, e Moisés é escolhido pelo Senhor, e não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. Deus, ele, quando escolheu Moisés, Deus, ele mostra para Moisés o quanto Moisés, ele seria um instrumento nas mãos do Senhor para fazer aquilo que ele não sabia fazer, para fazer aquilo que ele não estava preparado para fazer. Às vezes acontece isso. Deus nos escolhe muitas vezes quando nós não estamos preparados. Deus nos escolhe quando nós não estamos completamente, temos toda a estrutura que nós queremos. Ele nos escolhe porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Isso é que é interessante. No capítulo 3 do livro de Êxodo, quando o Senhor chama Moisés, no versículo 11, diz assim, no versículo 10 diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Tem algumas missões que Deus nos dá, algumas responsabilidades que Deus coloca nas nossas vidas, que a gente treme o corpo. Tem algumas que a gente treme somente os pés, tem outras que a gente treme somente as mãos, tem outra que a gente treme o corpo todo, que a gente fala assim: como assim eu para fazer isso? Como assim eu para... Tira do eixo. Tem alguns momentos que acontecem isso, e eu fico imaginando o que aconteceu ali com Moisés. O Senhor chama Moisés e começa ali um diálogo com Moisés, e ele diz assim: vem cá, filho, porque eu vou te enviar a Faraó. Não era para qualquer homem, não era para qualquer um. Moisés iria numa grande missão, uma missão muito desafiadora, numa missão que era a missão, teoricamente a missão impossível, conseguir estar de olho diante do faraó e falar assim para ele: olha, meu povo precisa de liberdade, e você precisa libertar o meu povo, porque se não libertar o povo, vai acontecer uma catástrofe aqui com vocês, e o Senhor dos Exércitos foi quem me enviou. Não era uma coisa fácil, não era algo assim simplesmente vai, não era só isso. Só que Deus, havia uma cobertura tão profunda, tão intensa sobre a vida de Moisés, que aquilo ali era algo que o próprio Moisés não acreditava naquilo que estava acontecendo. O próprio Moisés não acreditava em que ele era capaz de fazer aquilo que Deus já acreditava e que Deus tinha certeza de que ele era capaz de fazer. Deixa eu te falar uma coisa: tem coisas que você não acredita que você é capaz, mas o Senhor já acreditou, e o Senhor sabe que você é capaz, e o Senhor sabe que o teu medo, ele é muito pequeno diante daquilo que Deus, ele quer fazer com você. Você tem medo de fazer, ou quem tem medo de fazer alguma coisa, ou quem tem medo, quem já teve medo assim de enfrentar algo aí na sua vida, ou até hoje tem medo de enfrentar algo na sua vida, isso é pequeno diante do que Deus tem para você, porque Deus sabe que você é capaz. Esse teu medo, na verdade, esse teu medo é justamente quando você começa a olhar para você e você acha que você não é capaz, mas você é capaz. Você pode ter certeza disso, porque certamente você já conseguiu vencer coisas muito piores do que essa que você está enfrentando. Certamente você já conseguiu vencer coisas muito mais intensas, muito mais fortes do que essa que você está enfrentando. E aí Moisés se vê numa situação em que ele olha diante daquilo que Deus estava, dessa missão que Deus estava entregando para ele. E aí no versículo 11 diz assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Moisés entra numa crise de identidade terrível. Quem sou eu? Eu não sou ninguém. Eu sou, eu fui jogado lá no rio, me pegaram, me acharam e tudo mais. Ainda bem que as parteiras das hebreias não deixou eu morrer, e que a ordem naquela época, que as parteiras das hebreias, todo menino que nascesse, elas tinham que matar, mas quem sou eu? Eu não sou ninguém. Quem sou eu para que o Senhor me dê essa missão,
para que o Senhor coloque essa responsabilidade nas minhas mãos. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa crise que Moisés carregou dentro dele, não foi só Moisés não, tá? O próprio Gideão também carregou essa crise. O próprio Gideão se achou tão incapaz. Lá no capítulo 9 de Juízes, fala que Gideão disse assim: mas Senhor, quem sou eu? O Senhor está me escolhendo para eu livrar o povo de Israel. Eu sou o menor do menor da casa dos meus pais. Como é interessante isso, como Deus ele age, né? Deus ele escolhe as pessoas menos prováveis. Deus ele escolhe as pessoas que são teoricamente menos capacitadas. Deus ele escolhe as pessoas que são menos relevantes. Deus escolhe as pessoas que são as menos, talvez assim, as menos conhecedoras. Deus escolhe as pessoas que são menos habilitadas para fazer coisas tão grandiosas. Só que o problema é que Deus ele não enxerga, não olha como olha o homem. O próprio Senhor falou isso lá quando foi escolher Davi. Ele disse: eu não enxergo como enxerga o homem olha para a estrutura, para o que está fora. Eu enxergo para o que está dentro. Eu enxergo para o que está dentro. Eu enxergo o coração dessa pessoa. Se ela tem um coração ensinável, se ela tem um coração humilde, se ela tem um coração agradável ao Senhor, então é essa pessoa que vai fazer aquilo que eu quero que ela faça. Essa é que é a grande diferença. Essa é a diferença entre o olhar do homem e o olhar de Deus. O homem olha para o que está fora, o homem olha para o currículo, o homem olha para aquilo que você conquistou exteriormente. Deus olha para o teu coração, e esse coração sincero, esse coração que habita a palavra de Deus, que habita os cuidados do Senhor, que habita a generosidade do Senhor, é através desse coração que Deus quer agir, Por isso que quando o Senhor fala que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Senhor em espírito e em verdade, isso faz toda a diferença nas nossas vidas, é isso que o Senhor quer olhar, é isso que o Senhor quer ver em cada um de nós. E aí Moisés, ele entra naquela crise de identidade, pensando ali justamente o seguinte: mas quem sou eu, Deus? Eu acho que eu não sirvo para essa missão, eu não sirvo para fazer isso, eu não sirvo para ser essa pessoa que vou chegar diante do faraó e vou falar e vou livrar o meu povo. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa estrutura, eu não tenho esse conhecimento, essa força, eu não tenho essa habilidade para fazer isso. E aí o Senhor olha para Moisés e diz assim: respondeu Deus a Moisés: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: olha, filho, eu serei com você, isso é o suficiente. Eu serei com você, só isso basta. Eu estarei do teu lado, só isso é o suficiente para que você apenas vá. Eu não posso querer que algo aconteça na minha vida se eu simplesmente fico de braços cruzados, emperrado no canto e não faço nada. Eu não posso ter a certeza que alguma coisa vai acontecer ou vai dar certo se eu simplesmente ficar ali de pernas cruzadas dizendo assim: vou esperar que aconteça, eu preciso me movimentar. Às vezes as pessoas costumam dizer assim: mas é que eu não estou disposto, não estou motivado para fazer isso, não estou feliz para fazer isso, eu não estou me encontrando nisso e aquilo outro. Comece, porque a disposição você vai se encontrar no meio do caminho. Mas se você ficar parado, não vai acontecer nada. O que Deus queria de Moisés era que Moisés apenas entendesse que não era ele, não era com as forças dele que ele ia conseguir alcançar, ter êxito naquela missão, mas era através do que Deus iria colocar na vida dele. Mas era o Senhor quem estava dando toda a guarda, era o Senhor quem estava dando toda a cobertura para ele. Isso nos mostra cada dia a importância de nós sempre colocarmos o Senhor diante de nós em tudo aquilo que nós formos fazer. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece, coloca o Senhor em todos os teus caminhos, coloca o Senhor diante de você em todas as coisas, nas mínimas coisas, nas coisas mais absurdas. Coloque o Senhor, não negligencie isso. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos dando abertura, nós estamos dando uma brecha para que o diabo de alguma forma ele tente acessar e ele tente bagunçar de alguma forma. Então Moisés, naquele momento: quem sou eu? Você se acha capaz muitas vezes em algumas situações, mas se chegou para você, você é capaz. Se chegou para você é porque o Senhor ele sabe o quanto que você é capaz, Ele quer apenas que você se aprimore.
Durante o período em que Moisés esteve na liderança daquele povo, obviamente, Moisés ele foi sendo trabalhado, ele foi se preparando, ele foi se qualificando, ele foi vendo nos erros, cada erro ele transformava, ele era um aprendizado para a vida dele, para que ele pudesse melhorar como líder. Ele, em algum momento ou outro, ele não foi tão aberto para poder escutar as pessoas, mas depois ele começou a ter sensibilidade para poder escutar que as pessoas tinham para dizer para ele, para que isso melhorasse na sua condução, na sua liderança. Então, o que era mais importante era a palavra que Deus havia dito para ele: eu sou contigo, você não está só, eu vou caminhar com você. O que falta? O que nos falta quando o Senhor deixa claro, traz essa promessa para as nossas vidas? Eu sou contigo, você só precisa agir, você só precisa dar o primeiro passo. Você só precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, se você não começar, as coisas vão continuar exatamente do mesmo jeito. Não sei se você já teve aquela sensação em algum momento da tua vida, de você olhar para trás e falar assim: eita, se eu tivesse começado alguns anos atrás, eita, se eu tivesse feito isso alguns anos atrás, hoje estaria diferente. Não sei se alguém já passou por uma situação dessa. Eu já passei por algumas situações dessa. Poxa, se eu tivesse começado 4 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, hoje estaria diferente. Tem uma máxima que diz assim: qual é a melhor época para se plantar uma árvore? A melhor época é 5 anos atrás. Mas qual é a segunda melhor época? É agora. Ah, não fiz, tudo bem, passou, faz agora. Começa a fazer agora, começa a agir agora, começa a se posicionar agora, começa a tomar novas atitudes agora. Aquilo que você não fez lá no passado, você não fez porque era o conhecimento que você não tinha, mas agora você tem e agora você precisa começar a fazer. Quantas vezes você tomou decisões, ao invés de você orar, ao invés de você confiar, ao invés de você colocar os teus joelhos no chão, você foi murmurar, você foi reclamar, você foi xingar, você foi se desesperar. E quando tudo passou, você falou assim: poxa, era para eu ter orado mesmo, era para eu ter buscado ao Senhor. Quantas vezes você começou um jejum e você, quando chegou, era, 10 dias de jejum, quando chegou no terceiro dia do jejum, não vai valer a pena, não vou continuar, e você parou. Quando terminou o jejum, você escutou todo mundo dizendo: fui abençoado nisso, fui abençoado naquilo outro, fui abençoado naquilo outro. Você falou: poxa, se eu tivesse continuado, se eu tivesse só insistido um pouquinho mais, se eu tivesse somente resistido um pouquinho mais, eu ia ter a experiência de provar o quanto que é bom fazer, por exemplo, um jejum, passar 10 dias, passar 12 dias, 21 dias, passar 40 dias. Hoje eu posso falar para você o que é fazer um jejum só de pão e água de 40 dias, porque eu fiz. Mas eu não poderia nunca dizer para você como é passar 40 dias só comendo pão e água, se eu não tivesse feito. Eu precisava passar pela experiência. Então, a gente só consegue dizer algo, só consegue falar sobre alguma coisa quando a gente passa pela experiência, quando a gente prova. Então, o que Deus queria que Moisés vivesse naquela ocasião era uma experiência única, que nenhum homem ia passar. O que acontece muitas vezes? A atitude de Moisés é como se ele estivesse dizendo assim: não, tem tanta gente aí, o Senhor escolheu a mim, escolheu você, e louve a Deus por isso. Quantas pessoas poderiam estar aqui na igreja, mas não estão? Está você aqui hoje. O Senhor escolheu você. A Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, eu que escolhi a vós. Foi o Senhor que escolheu você. O Senhor falou: você vai estar na igreja hoje, eu vou tirar você de casa, você vai para a igreja hoje. Você vai. O Senhor te escolheu, e se o Senhor nos escolheu, valorize isso. Valorize. O que é valorizar? É dizer: Senhor, o que é que está por trás daquilo que o Senhor está fazendo com a minha vida? O que está por trás desse momento? O que está por trás dessa mensagem? O que está por trás desse momento dentro da tua casa? O que está por trás do que o Senhor está me proporcionando? É algo certamente que o Senhor está me entregando para me dar mais ânimo, para me dar mais força. Cada um de vocês aqui, cada um, e sem medo de errar, vou dizer para vocês: cada um de vocês vieram buscar algo, vieram com a intenção de estar aqui dentro da casa do Senhor. O que está por trás da mensagem que o Senhor te dá a oportunidade de você receber nessa noite? O que você vai fazer com essa mensagem? O que você vai fazer? Como é que você vai tornar essa mensagem uma mensagem verdadeira na tua vida? O Senhor disse para Moisés, o Senhor dá a Moisés uma das maiores missões para a sua vida, um dos maiores desafios. Estava só começando. Você quer ser um grande líder? Se prepare para grandes desafios que vêm para a tua vida.
Grandes desafios, não são poucos, não são grandes. Ah, pastor, meu Deus do céu, o senhor está me assustando assim. Você é mãe, você é dona de casa, você é pai, você é mãe, você é um líder. Independente, a gente às vezes só tem a ideia de que uma liderança é quando você está numa empresa, quando você está em algum lugar. Você é dono de casa, você é dona de casa, você já é uma líder. Não tem coisa, não tem ambiente mais desafiador para você liderar do que a tua casa. Tudo, a liderar a tua própria vida, por exemplo. E aí Moisés, ele recebe aquela missão e ele tem a responsabilidade de poder conduzir aquele povo. Naquele primeiro momento, ele tem ali meio que, eu quero abrir mão disso, eu quero jogar para o alto, eu não quero essa responsabilidade para mim, mas era para ele. Era para ele. E agora Deus estava dando a Moisés algo que ele precisava tornar aquilo uma verdade. Sair do lugarzinho dele, da zonazinha de conforto dele, deixo aqui no meu cantinho, deixo aqui no meu canto, não mexe comigo não, eu não quero sair daqui, mas Deus conhece o teu coração, Deus o conhece, Deus ele sabe daquilo que está dentro do teu coração, e o Senhor diz assim para Moisés: certamente eu serei contigo, isto te será por sinal de que eu te enviei, quando ouvires tirado do Egito o meu povo, servirei a Deus neste monte. Então a missão, Moisés, você não vai retroceder, você vai fazer a missão acontecer. Quando a gente passa mais para frente, acontece todo o movimento, toda a história de Moisés chegar diante do faraó, e acontece toda a saída. Acontece aqui no capítulo 14 algo interessante. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Eu fico imaginando que aquele momento foi um momento em que o povo estava parado, reclamando, murmurando, que é a mesma coisa. O povo estava ali intrigado talvez um com o outro. Talvez o povo estava ali naquele momento ali, e agora para onde é que a gente vai? O que a gente vai fazer? Era melhor que a gente tivesse voltado, e não sei o que, a gente não vai para canto nenhum. Todo mundo, sabe, nas empresas às vezes acontece isso, tem alguns lugares que às vezes acontece isso. Tem um problema instalado, todo mundo apontando um culpado, todo mundo apontando o erro, passa 10, 15 minutos apontando o erro todo mundo, e não sei o que, e vai, e ninguém traz a solução, e o problema não é resolvido, porque fica um acusando o outro, um acusando o que foi que aconteceu. Talvez era o que estava acontecendo ali. Eu costumo dizer sempre o seguinte: se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. E estava ali aquele tumulto todo mundo falando, todo mundo apontando o erro de quem foi que fez. Às vezes não acontece assim. É muito fácil a gente apontar o erro. O mais difícil é você trazer uma solução. É trazer uma solução. Outro dia eu estava na escola e uns alunos fizeram uma estrela. Aí quando chamei os 5 alunos, vem cá, vamos conversar. Aí começou, não, porque foi ele, porque ele não sei o que, porque ele começou, porque ele não sei o que, porque ele não sei o que. Eu falei, parou. Todos fizeram, aconteceu, ok. Agora é o seguinte, vamos para a solução. Qual é a solução? A solução é isso, aquilo, outro. Não, mas não vai remoer mais não. Já aconteceu. O que vocês aprenderam com o que aconteceu? Eu aprendi que eu não posso mais fazer. Eu aprendi que eu não tenho que mais estar mexendo com o outro. Eu aprendi que eu não tenho que mais estar olhando para o outro. Eu aprendi que não sei pronto. Então, vamos para a solução. Qual é a solução? Vamos buscar a solução. Porque às vezes a gente perde muito tempo, gasta muita energia somente focando no erro, e esquece da solução. E a solução ela precisa ser encontrada o quanto antes. Ela precisa. Era como se o povo estivesse ali clamando, e Deus falou para o povo: por que vocês estão clamando? Sai do lugar, começa a marchar. Vocês querem ver o milagre acontecer? Começa a andar. Vocês querem ver o milagre acontecer? Começa a fazer alguma coisa, começa a marchar, sai do lugar, vai andando, se movimenta, porque a água parada vai criar lodo. Se movimenta, porque você parado, esperando que caia do céu, não vai acontecer absolutamente nada. Você quer ver a bênção na tua vida? Você quer ver resultados na tua vida? Se movimente. Você quer ver as coisas fluindo na tua vida? Se movimente, não fique de braços cruzados esperando que alguém venha e coloque nas tuas mãos. Não vai acontecer, não é assim que funciona. É muito fácil a gente ficar sempre ali esperando alguém vai trazer, alguém vai fazer. Quando eu tinha meus 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade, eu comecei a trabalhar, comecei a estagiar.
E depois daí eu não parei mais, comecei a estagiar e sempre era interessante, porque eu terminava um estágio, aí alguém já me chamava para outro, aí depois para outro, e quando eu comecei a trabalhar mesmo, carteira assinada e tararau, foi a mesma coisa, e me chamava para outro, até chegar uma época que eu ficava, aí teve uma época que acabou uma empresa, eu saí de uma empresa, e aí eu falei, eu vou ficar aqui em casa de boa, né, como me diz assim, vou ficar aqui em casa de boa, porque sempre alguém vai me chamar, não vou procurar não. Foi um jejum, irmão, quase um ano, e ninguém chamou. Eu nunca mais me esqueço disso, porque fiquei ali, na zonazinha de conforto. Alguém vai me chamar. Não se movimente não, tem que se movimentar. Se você não se movimentar, as coisas não acontecem. Tem que se movimentar. Eu quero a cura, se movimente para ter a cura. Eu quero o milagre, se movimente para ter o milagre. Eu quero ver minha casa abençoada, se movimente, faça acontecer, haja, tenha atitude, tenha um comportamento diferente, se posicione diferente. Eu quero um emprego, se movimente. Eu quero trabalhar em tal empresa, se movimente, se qualifique para você trabalhar naquela empresa. Vá atrás, corra, faça alguma coisa. Eu quero empreender, se movimente para empreender. Vá buscar, não sabe sobre o negócio, vá aprender mais. Eu quero ter aproximação com o fulano, com o Beltrano. Tudo é movimento. Tudo que você quer na tua vida, você tem que se movimentar. Não adianta você só clamar, você tem que se movimentar, tem que sair do canto, tem que agir. Para que as coisas aconteçam na tua vida, você tem que agir. Se você não agir, as coisas elas vão continuar estacionadas. Então Deus deu uma ordem para o povo, porque você clama a mim, diga ao povo de Israel que marche, ou seja, sai do lugar, filho, sai do lugar, vai agir, sai do lugar. Eu vou dar um exemplo aqui que me veio à cabeça agora, que eu achei bem interessante isso. Se tem uma coisa que eu penso em me especializar quando eu terminar minha formação, e já estou procurando já ver sobre isso aí, uma das coisas é trabalhar com pastores. É uma coisa, aconselhar pastores, mas outra é trabalhar como terapeuta de pastores, mas outra coisa é trabalhar com crianças com autismo. Eu estou pensando, eu estou olhando muito para esse lado. E outro dia uma mãe chegou para mim para conversar comigo, e foram duas situações, foram duas mães. Uma chegou para mim e falou assim, não, porque meu filho foi laudado alguns anos atrás e tal, e aí eu estou aguardando agora do posto, estou aguardando não sei quem e tal. Eu falei, Jesus, quanto tempo essa mulher vai aguardar? Porque aguardando do posto, e o posto não libera, e não sei o que, e quando libera é a cada 15, 20 dias e tal. Aí eu peguei dois exemplos, uma que está aguardando e o filho não está sendo acompanhado, e uma outra que chegou para mim e falou assim, eu estou investindo nele. Essa criança hoje, você só sabe que ela tem autismo porque a mãe diz, mas é uma criança que conversa, que brinca, é uma criança que é alegre, é uma criança que fala inglês, é uma criança que conta, é uma criança que tem todo um comportamento, ela lê qualquer coisa assim, ela lê assim rapidinho, é uma criança meiga, é uma criança que abraça, porque a mãe está investindo, 3, 4 dias na semana, está na terapia com a criança, está fazendo com a criança, está se movimentando, está buscando, ela mesma está buscando conhecimento para ela mesma ter mais interação com a criança. Tem que se movimentar. Se você não se movimenta, como é que você vai conseguir investir e fazer o melhor? Esperar que venha, esperar que alguém faça, que alguém não vai fazer, não vai. O que você quer para a tua vida, que você está aguardando? Se movimente. É importante todos os dias, independente da área que você trabalha, todos os dias você precisa aprender alguma coisa nova. É preciso você ser humilde, é preciso você ter um coração ensinável. São coisas importantes que você precisa. Quando você for colocar alguém para trabalhar com você, quando você for colocar alguém para estar do teu lado, observe isso. Eu tenho um coração ensinável. É uma pessoa humilde, é uma pessoa de confiança, é fiel. São 3 coisas importantes. Isso é necessário. Então tem que se movimentar. Deus olhou para o povo e disse, por que você clama a mim, Moisés? Manda o povo se marchar. Eu já vi muitas vezes as pessoas pregarem sobre essa mensagem e é claro, cada pessoa faz a sua interpretação, mas achar que marchar é ficar marchando, passar o dia todo em casa marchando. Não, passar o dia todo em casa marchando não vai resolver o teu problema não. Você tem que sair do canto, você tem que agir, você tem que buscar novos conhecimentos, você tem que fazer a coisa acontecer. Você quer ter uma relação melhor com Deus, vá orar. Quero
relação melhor com Deus, você não ora, como é que vai acontecer? Quero conhecer mais a palavra, você não lê. Você não lê, você não se esforça para nada. Você tem que se esforçar para que as coisas realmente, de fato, elas aconteçam na tua vida. A mensagem que Deus tem dado para o povo era essa: o milagre é comigo. Pode ter certeza que o milagre eu vou fazer. Agora vocês têm que sair do lugar de vocês. A palavra que você está recebendo hoje aqui, você tem duas opções: você pegar essa palavra, botar no teu bolso, guardar e dizer assim, deixa ela aqui guardada. Ou você sair daqui e dizer, eu vou colocar essa palavra em prática, eu vou viver essa palavra, eu vou me movimentar, eu vou sair do meu lugar, eu vou fazer alguma coisa acontecer. Eu vou fazer. Foi essa a mensagem que Deus estava dizendo para o povo. E na hora que o povo começou a andar, na hora que o povo começou a marchar, na hora que o povo saiu do lugar, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a acontecer. O mover começou a acontecer. O povo se deparou com o mar e o povo simplesmente não deixou com que aquele mar ele parasse, paralisasse o povo, mas o povo foi em frente. O mar se abriu e Deus fez um milagre. Você quer ver o milagre na tua vida? Se movimente. Agora se movimente de forma certa. Se movimente de forma correta. Porque isso faz toda a diferença também. Não é se movimentar de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. O quanto mais honesto, quanto mais justo, quanto mais sincero, quanto mais assertivo você for, melhor para a tua vida. Por isso que tem que estar alinhado. A tua busca com o Senhor, o teu diálogo com Deus, ele precisa ser constante, porque às vezes você pode ser tão impulsivo e fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira, e você vai só acumular problemas. Só acumular problemas. Então é preciso estar em comunhão com Deus constante, diária. Marche. Ou seja, saia do lugar, ande, se movimente. Deus, e agora? Olha, os carros e os cavaleiros de Faraó estão atrás de nós. Se preocupa não, porque eles vão vir. Se preocupa não, porque vai se levantar um monte de gente para jogar pedra. Se levanta não, porque vai se levantar um monte de gente para falar. Se preocupa não, porque vai se levantar um monte de gente para tentar te atrapalhar. Se levanta não, se preocupa não. Continua marchando, continua em frente, continua andando, continua seguindo para o teu alvo. Continua seguindo para o teu alvo, porque certamente você vai alcançá-lo em nome de Jesus Cristo. O que você não pode é olhar para trás, porque para trás não tem mais volta. Para trás não tem mais volta. Quando você disse, eu quero o Senhor Jesus para a minha vida, quando você disse, Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, quando você disse, Senhor, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, quando você disse, Senhor, eu quero abandonar as coisas do mundo, abandonar as coisas do passado, não tem mais volta. Agora é daqui para frente. Não era tua responsabilidade enquanto você não tinha conhecimento dessa mensagem de hoje. A partir de agora, tudo que acontecer na tua vida é responsabilidade sua. O que você vai fazer com essa palavra é responsabilidade sua. Ou você guarda essa palavra, ou você coloca essa palavra em prática, para viver um tempo de excelência, para viver um tempo novo de Deus na tua vida, para viver um tempo transformador, um tempo de abundância, um tempo de honra, um tempo onde Deus vai multiplicar a tua vida em nome de Jesus Cristo. E toda mentira do inferno caiu por terra nessa noite. É responsabilidade tua o que você vai fazer. É responsabilidade tua. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. É noite de você sair do teu lugar. É noite de você sair do teu lugar. As provisões que você espera para a tua vida, os milagres que você espera para a tua vida, eles vão começar a acontecer a partir de hoje, quando você começar a se movimentar. A oração que você não fez, ou a oração que você deixou de fazer, a oração que você simplesmente falou assim, não vou orar mais por ele, não vou orar mais por ela, porque não vale mais a pena. Foi o fato de você ter parado de orar, o fato de você ter parado de acreditar. Você mesmo desacreditou, você mesmo colocou uma pedra, impedindo que o milagre acontecesse. Mas hoje você vai dizer, Senhor, eu vou orar, eu vou voltar a orar, eu vou voltar a me posicionar, eu vou voltar a ter um comportamento diferente diante das situações que eu vinha enfrentando. Eu vou deixar de me incomodar com o que as pessoas estão falando e vou agora me incomodar realmente em querer fazer a diferença, em querer saquear o inferno todos os dias em nome de Jesus. Pare de se incomodar com o que as pessoas falam e comece a se incomodar em saquear o inferno a cada dia, com a tua atitude, com o teu comportamento, com a tua postura, como homem de Deus, como mulher de Deus, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Aleluias. Eu quero orar por você nesta noite.
Oh, aleluia. Ah, Deus, como é bom escutar a Tua palavra e saber que a Tua palavra é verdade para as nossas vidas. Como é bom saber, Senhor, que foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui nesta noite. Como é bom saber que a Tua palavra, meu Deus, nos refrigera, nos renova, nos dá ânimo, nos dá força. E que todo o desânimo que nós estávamos carregando dentro dos nossos corações, meu Deus, eles vão ficar aqui hoje. Toda a indisponibilidade, toda a rejeição que estávamos carregando dentro de nós, Senhor, vai cair por terra nessa noite. Todo medo que estávamos carregando, meu Deus, de avançarmos, de andarmos, de caminharmos, de marcharmos, de agirmos, todo medo, Senhor, está sendo colocado debaixo dos nossos pés nesta noite. Mas está sendo colocado debaixo dos nossos pés, não para nós acalentarmos, mas sim para nós esmagarmos definitivamente, meu Deus, e não deixarmos com que isso nos incomode mais. Que a nossa postura a partir de hoje seja uma postura completamente diferente, de homens e mulheres de Deus, que sabem que o Senhor não se enganou quando nos escolheu. Deus não se enganou quando Ele te escolheu, filho. Presta atenção nisso. Deus não se enganou quando Ele te escolheu, filha. Você foi escolhido pelo Senhor. Você foi escolhida pelo Senhor. Não desonre o nome do Senhor. Não desonre o que o Senhor Ele fez por você. E Ele faz por você todos os dias. Ele foi para a cruz por você. Ele foi para a cruz por amor que Ele tem a você. Seja um homem ou uma mulher que vai fazer a diferença nessa terra. Um homem ou uma mulher que não vai ter medo de absolutamente nada e que vai fazer com que a palavra do Senhor dentro do seu coração seja uma verdade a cada dia. Nada vai parar aqueles que foram chamados para fazer a vontade do Senhor.